Eu tenho um testemunho da minha filha, a Maísa, de 13 anos, que ela chegou a falecer nos meus braços, quando ela tinha 1 ano e 6 meses. E o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu queria uma outra filha para ser companheira da Eduarda. E quando ela tinha 1 ano e 6 meses, eu passei por esse momento, né, de dificuldade, que a minha filha veio a falecer nos meus braços. E eu só orei ao Senhor, falei assim, Senhor, foi o Senhor que me deu. O Senhor falou que ela era promessa. Foi o Senhor que me deu, mas também estou eu aqui te devolvendo. Se é a vontade do Senhor levar a minha filha neste momento, que seja feita a tua vontade. Mas eu confiava, eu criei em Deus que se eu orasse, o Senhor poderia ressuscitar a minha filha. O que aconteceu? Você pode falar ou... Posso. Foi uma época que nós morávamos no Amazonas, né, numa cidadezinha chamada 180, que eu acho que muitas pessoas conhecem. E lá uma cidade muito assim, tinha um único médico na cidade, só tinha um posto de saúde que fazia atendimento, e a cidade mais próxima era Maitá. E nós estávamos numa campanha na igreja de libertação. E aquele dia foi um dia assim extraordinário, do mover de Deus foi muito grande. E a Maísa sempre comigo ali, e sempre assim, Deus, né, mostrando, orando, que tem um propósito grande na vida das minhas filhas, e tem um chamado na vida delas. E nesse dia, nós acabamos o culto ali, eu fui embora, dei janta pra Maísa, né, bebezinho, 1 ano e 6 meses, dei janta, troquei, coloquei o pijama e coloquei pra dormir. E determinado foi passando meia hora, 40 minutos, a Maísa foi ficando fria, ficando fria. Quando ela foi diagnosticada, deu má congestão nela. E eu levei ela até o posto de saúde, né? Saí de casa, eu e minha esposa, falei assim: ó, a Maísa não está bem, vamos procurar um médico. E nós fomos até o posto de saúde. A menina pegou e falou assim: a enfermeira falou assim: o doutor não está atendendo hoje. Aí eu peguei e falei assim: será que ele está em casa? Isso era num domingo à noite. Aí eu falei assim: pode deixar que eu vou, porque é uma cidadezinha muito pequena. E eu fui até a casa dele, cheguei lá e a esposa dele falou assim: ele não está apto para atender neste exato momento. Aí eu entendi o que ela quis me dizer. E a minha filha ali desfalecendo nos meus braços, quando eu olhei para ela, ela já estava com as unhas roxas e os lábios bem roxos. E eu comecei em oração, orar ao Senhor e falei assim: Senhor, é o Senhor que me deu. O Senhor tem o poder de me dar e o Senhor também tem o poder de me tirar ela, a vida dela. Mas eu queria um pouco mais a minha filha comigo. E eu comecei a orar assim o Senhor em pensamento. E o meu esposo olhava assim e falava assim: ela está bem? Ela está bem? Eu falava assim: ela não está bem. Aí teve um momento que ela deu o último suspiro, foi quando ela morreu nos meus braços. Aí eu levei ela até o posto de saúde. A enfermeira falou assim, ainda falou assim, mãezinha, a sua filha veio a óbito. Aí aquilo ali pra mim, aí ele falou assim, agora, o que que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, aí eu parei, respirei com ela no meu colo, né? Eu parei, respirei, a mais velha tinha 4 anos de idade, eu peguei e falei assim, Senhor, é o Senhor que me deu, o Senhor tem o poder de tirar. Falei assim, mas vamos levar ela até na casa do pastor? Então a minha vida eu falo assim, que quando a gente se dispõe a viver uma vida extraordinária com Deus, Deus ele opera. E eu sempre falava assim, Senhor, eu quero ver o teu extraordinário. Como que eu vou fazer a obra do Senhor se eu não conhecer o Deus que eu sirvo? Eu sempre falei isso com Deus. Quando nós chegamos lá, tinha um pastor em oração que estava ministrando naquela noite e o pastor que da congregação. E o que estava orando, ele falou assim para o pastor, falou assim, até meia-noite o Senhor ainda vai ressuscitar um morto. E ele desceu em oração. E o pastor da congregação ficou andando na casa dele. E na hora que eu cheguei, eu buzinei, ele pegou e falou assim: era você mesmo que eu estava esperando, que Deus ainda vai operar um milagre. Mas aí eu cheguei tão assustada, eu falei assim: pastor, a minha filha morreu. A minha filha, e fui com ela nos meus braços, correndo pro pastor. Aí o outro o que estava palestrando, né, ministrando a palavra, levantou e falou assim: deita sua filha aqui no sofá. Ele só fez assim: espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus, que isso aqui é para a glória de Deus. A minha filha, ela voltou a respirar. Ela ainda chegou a fazer um vômito, uma coisa bem, bem escura mesmo, assim. E eu levei ela pro posto de saúde. Ele falou assim: não se preocupe, que agora vai voltar a temperatura dela normal e ela vai dar 40 graus de febre. E realmente, aí nós levamos ela pro posto de saúde. A enfermeira falou assim: isso foi um milagre de Deus, porque a sua filha chegou aqui morta. Ela veio a óbito. Até então ela queria que eu deixasse a Maísa lá para poder ela fazer os procedimentos para ser da ambulância levar a minha filha. Eu falei assim: não. Porque eu falo assim que uma oração de uma mãe, ixi,
Oração de um justo tem muitos seus efeitos. E eu falei assim, aí um dia aí uma pessoa falou assim pra mim, você não queria ver? Uma missionária falou assim, você não queria ver o sobrenatural de Deus? Tá aí. Então, quando você pedir, vigia no que você pede, mas Deus tem se alegrado porque você não murmurou, você só falou, Senhor, o Senhor que me deu, o Senhor pode levar.